Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Aqui quem fala é o Igordão. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo nas aulas de Mecânica, onde a Mecânica Clássica é um dos conteúdos que mais estão presentes em todas as edições do Enem. E justamente esse conteúdo, ele traz questões justamente a serem comentadas, que nós vamos comentar no nosso canal. E essas questões, elas por muitas vezes levam o aluno a cometer certos erros. E para isso nós temos que interpretar a questão, analisar categoricamente cada informação, seja ela numérica ou textual, pois as informações elas estão contidas em de todos os formatos dentro das questões do Enem. E justamente o Enem ele traz uma análise técnica, ele te cobra essa visão técnica de como você domina esse conteúdo e como é que você consegue resolver, Então aqui nós vamos falar de movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, que é basicamente pela sua própria nomenclatura, pela sua própria característica, se trata de um deslocamento com velocidade constante. Qualquer deslocamento em que a minha velocidade seja constante, nós temos um movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, um movimento retilíneo, aquele que eu percorro um espaço em linha reta, e essa velocidade, essa característica uniforme, que traz uma ideia de padrão, algo padrão, algo igual, justamente essa é a ideia que o movimento retilíneo uniforme nos traz. Então isso é a principal característica de um movimento retilíneo uniforme, aquele deslocamento com velocidade constante. E se essa velocidade ela é constante, clássico nós levarmos à conclusão em que a aceleração nesse tipo de situação seja igual a zero, Nós não temos a aceleração, que é justamente o agente que vem mudar, que vem alterar a minha velocidade, Então a aceleração aqui seria nula. A velocidade, consequentemente, tem que ser diferente de zero, Eu tenho que ter um deslocamento, quando eu tenho um deslocamento eu tenho velocidade. E essa velocidade nós podemos classificar o tipo de movimento, como nós vimos na aula anterior. Então, a nossa aula anterior, você pode acessar aí na nossa playlist, certo? E aí você já aproveita o vídeo, já curte, já se inscreve, já favorita esses vídeos, já compartilha com seus colegas os conteúdos, que aí nós vamos ver todo o conteúdo da física, desde o princípio até o final, certo? Para deixar você capacitado para sua prova, para o seu vestibular, seja ele Enem, seja ele qualquer vestibular aí do Brasil e do mundo, Então aqui a aceleração ela é nula, para que minha velocidade ela seja constante. No contexto de formulários, você vai entender que como minha velocidade ela é constante, nós vamos entender que a velocidade ela é a razão do espaço pelo tempo, é a razão da variação do espaço pelo tempo. E é importante mencionar isso porque justamente esse tipo de relação determina uma certa velocidade, e se a minha velocidade ela é constante, no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, isso aqui segue um padrão, essa razão segue um padrão. De quê? Se a minha velocidade ela é constante, significa dizer que de um certo ponto A até um certo ponto B, eu vou percorrer um determinado espaço que nós chamamos de S, espaço. E esse espaço ele vai ter, obviamente, uma certa variação de espaço, e aqui, consequentemente, eu vou ter um certo tempo, o tempo gasto para esse deslocamento. E se meu movimento é retilíneo uniforme, significa dizer que do B para o C, se eles também possuem o mesmo espaço, consequentemente, isso aqui também vai levar o mesmo intervalo de tempo. E aí é onde a gente analisa, beleza, estou percorrendo espaços iguais, em tempos iguais, a uma velocidade constante. Segundo o conceito de Galileu, velocidade média seria a variação do espaço pelo tempo.
E tendo em vista isso, nós podemos deduzir essa fórmula para encontrar mais uma, que é a nossa fórmula do movimento retilíneo uniforme. Nenhuma fórmula, gente, ela surge do nada, certo? Algumas fórmulas necessitam de um desenvolvimento de cálculo de nível superior, mas outras dá para você desenvolver sim. E esse desenvolvimento, ele é cobrado para ti no Enem. Tá aí o Enem 2019 de prova, mostrando para ti, pedindo para ti, para saber se você domina a técnica de desenvolver fórmulas, para desenvolver justamente o raio, né? Como é que você vai calcular o raio de um movimento, de uma carga, dentro de um campo uniforme constante. Então aí você veja a caracterização que o Enem te cobra da técnica de convenção de Enem, ou seja, como você vai deduzir essas questões e como você vai usar a matemática básica, como é que você vai usar os conceitos de mecânica, os conceitos de dinâmica, para você conseguir o seu objetivo. Então aqui nós deduzimos essa fórmula de como? Integra. Velocidade média, variação de espaço pelo tempo. Nós vimos que variação é algo final menos algo inicial. Então, ΔS vai ser espaço final menos espaço inicial, que eu vou chamar aqui de S0, dividido pela variação de tempo, que seria o tempo final menos o tempo inicial da minha trajetória. Leva-se em consideração que esse tempo inicial ele é nulo, tendo em vista que quando você vai fazer a contagem de tempo de uma determinada trajetória, você começa a contar a partir do zero. E quando você começa a contar a partir do zero, automaticamente esse T0 ele vem valer zero. E T menos zero é T, certo? Pois bem, entenda que como isso está desse formato, eu faço o seguinte, esse tempo aqui, que está aqui dividido, passa para o outro lado multiplicando. E esse menos S0 vai passar para o outro lado positivo. Ou seja, esse cara passa multiplicando e esse menos S0 passa positivo. Eu tenho que S, que foi o cara que ficou ali, vai ser S0, positivo agora, mais a velocidade que já estava ali, vezes o tempo. Aqui nós temos, gente, a dedução da nossa equação horária dos espaços. Essa equação aqui tu vai usar demais na tua vida. Não só nos casos de movimento retilíneo uniforme, ou só nos casos de mecânica, mas lá na parte de cinemática vetorial, na parte dinâmica, você vai ter que guardar isso aqui. Pois nós trabalhamos com forças, resultante das forças, o agente desses movimentos. E quando nós vamos considerar isso, automaticamente isso fica implícito em algumas situações. Então perceba, aqui está o esboço, tá? Para você aí fazer suas anotações, tirar seu print, para que você fique por dentro do nosso conteúdo. O movimento retilíneo uniforme é só isso. É o que você precisa levar como bagagem para situações de Enem, questões e etc. Existem alguns casos extras, né? Existem alguns casos extras que vão ter aí algumas fórmulas diferentes e você tem que sim ter essas fórmulas em mente para que você venha a conseguir resolvê-las. E isso nós fazemos, obviamente, nas nossas aulas, resolvendo questões e mostrando para ti como é que usa isso. Mas a essência, ela está aqui, tá? Existem situações em que você vai ter um deslocamento, mas não só um deslocamento. Você vai ter uma trajetória percorrida com mais de um deslocamento. O que eu quero dizer com isso? Existe um formulário extra, existe uma dica, né? Dica do Igordão, para você entender como é que esse formulário existe, como é que esse formulário ele vai acontecer, tá? Se por acaso você, nos seus estudos, nos seus materiais, você encontra uma coisa assim, V1, V2, V1 mais V2. Pronto. Você encontra uma coisa mais ou menos com essa configuração. Velocidade média vai ser 2 vezes V1 vezes V2, dividido por V1 mais V2. O professor já vê essa forma em algum lugar assim, e eu queria entender de onde vem isso,
Onde é que eu vou usar, né? Onde é que eu vou aplicar esse tipo de situação. Perceba. Aqui se trata de uma situação em que meu movimento ele também é retilíneo uniforme e eu tenho mais de um deslocamento na mesma trajetória. Eu tenho um deslocamento de ida e tenho um deslocamento de vinda. Porém, o meu deslocamento de ida possui uma certa velocidade uniforme, uma velocidade constante durante todo esse deslocamento. E quando eu voltei na mesma trajetória, perceba que eu voltei no sentido contrário, porém, eu voltei com outra velocidade, que também era uniforme. Por exemplo, eu fui da minha casa ao colégio a uma velocidade de 20 km por hora. Depois, eu retornei para minha casa a uma velocidade de 40 km por hora. Perceba que eu fui a uma velocidade constante e voltei a uma velocidade constante. Fiz dois deslocamentos na mesma trajetória. Isso é um movimento uniformemente variado? Não. Seria um movimento retilíneo e uniforme. Com uma situação atenuante, é que eu tenho dois deslocamentos. E para isso eu uso essa equação. O V1, que eu chamei aqui, seria a minha velocidade talvez de ida. Você pode chamar de VA, VB, VX, VY, o que você quiser. Mas aqui nós colocamos V1 e V2 como V1 sendo a velocidade de ida e V2 a velocidade de volta. E aí você tem justamente no seu formulário de velocidade média para um tipo de situação como essa. E aí é importante o professor mencionar, porque esse conteúdo, sim, ele está presente em muitas questões de vestibulares, inclusive no Enem, tá? Então você vai acompanhar comigo aí a resolução de uma questão do Enem. A gente está falando de Enem, vamos resolver uma questão do Enem, questão aí do Enem 2012, tá? Questão do Enem 2012, acompanha aí comigo a leitura da questão. A questão do Enem 2012 te diz o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição, que seria o eixo vertical, em função do tempo, que é o nosso eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, vem para cá e vamos entender como é que resolve esse tipo de questão. Questão clássica do Enem, questão que envolve gráfico, questão que envolve tabela, questão que envolve a imagem, coisas que tu tem que interpretar. E aí é onde é necessário você entender o seguinte: professor, eu estudo física, vou resolver as questões, não consigo. Então a teoria, cara, você não está dominando não. Você tem que entender a teoria, você tem que saber como aplica essa teoria, você tem que saber desenvolver essa teoria para que você consiga resolver as questões, interpretá-las. Tá? A interpretação faz parte da resolução. É um material essencial para que você consiga resolver essa questão. Então, nessa questão, ele dividiu o trajeto em 3 partes. 1/3, 1/3 e 1/3. No início, ele tem um movimento onde ele parte do repouso e ele vai ganhando velocidade. Se ele ganha velocidade, ele possui aceleração. Se ele possui aceleração, esse movimento já não é mais movimento retilíneo uniforme. Na verdade, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Mas vamos com calma. Possui aceleração. Então, essa velocidade ela não é constante. Então, em relação ao espaço, eu estou me deslocando, né, no meu espaço aí, em função do tempo, só que não de qualquer forma. No movimento retilíneo uniformemente variado, você vai ter que entender que aqui se trata de uma situação de função do segundo grau. Função do segundo grau, automaticamente tu já lembra lá do 9º ano, equação do segundo grau, função do segundo grau.
E aí você pensa do seguinte: quando eu estava estudando função de segundo grau, eu vi muitas parábolas, né? Muitos arcos aí dentro de um plano. Então aqui não é diferente, tá? A matemática aplicada à física. Então você vai ter uma certa curva, né? Porque você está usando sim uma função de segundo grau de uma forma em que o tempo e o espaço eles são crescentes, né? O espaço em função do tempo, e aí eles vão aí crescendo de uma forma que seja de uma função do segundo grau. Então entenda que inicialmente ele diz aí que a locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Então se ela parte do repouso com aceleração constante, esse movimento é uniformemente variado e automaticamente nós sabemos que esse gráfico aí de posição com tempo corresponde a uma função do segundo grau. Beleza. Então, vai funcionar aí de uma forma de arco, de parábolas aí. Beleza. Essa primeira etapa eu já entendi. Porém, na segunda etapa, no outro terço, ele disse que mantém uma velocidade constante. Espera aí, velocidade constante eu acabei de ver. É um movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme, onde a equação que se baseia é essa. Equação horária dos espaços. Professor, horária dos espaços, né? É o espaço em função do tempo. Faz todo sentido, tá? Então, se trata de um movimento retilíneo uniforme? Sim. Se trata de uma função desse tipo? Sim. Que função é esse tipo aqui? É uma função do primeiro grau, né, gente? É uma função do primeiro grau aqui, clássica, onde nós temos o nosso termo constante, nosso termo variável, e por aí vai, assim como você estudou lá na matemática do ensino fundamental. Isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? Então tá aqui. E além disso, você vai ter a terceira parte da trajetória. Então, peraí, segunda parte, movimento retilíneo uniforme, eu tenho uma velocidade constante, é isso mesmo. E aí, por fim, ele diz o seguinte, que reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, eu tenho uma situação novamente de uma função do segundo grau, onde o cara está freando aí, e justamente ele está aí contra a trajetória da velocidade, ou seja, seria uma desaceleração. Assim, nós classificamos o movimento na nossa última aula. Então, se você não assistiu, volta lá para a primeira aula, aulazinha de cinemática escalar, inicial, abertura aqui do nosso canal, para você entender, bem interessante, tá? Mas aí onde vem? Então, já que essa velocidade varia, esse movimento seria um movimento aí com uma desaceleração, então seria um movimento retardado, assim, enquanto a aceleração seria um movimento progressivo retardado, pois a velocidade é a favor da trajetória, mas a aceleração não. E aí, fazendo uso dessa equação, a gente também tem uma função do segundo grau que também determina uma curva. Então, olhando para as alternativas, a situação que você tem aí, letra C, né? Letra C, pois entenda que ele se desloca em função do tempo, a posição em função do tempo de um formato de uma curva, como eu já te mostrei, assim, função do segundo grau. Aí nós temos uma velocidade constante, se é velocidade constante, função do primeiro grau. Função do primeiro grau é caracterizada no gráfico por uma reta, né? Então você vai ter uma retazinha, e aí perceba que depois ele vai desacelerar, ou seja, ele não vai alterar a sua posição até parar. Então a posição não se altera mais a partir de um ponto, a partir desse último 1/3, mas o tempo continua, né? O tempo ele é progressivo. Então, consequentemente, só pode ser letra C, tá? Então é isso, gente. Caso você queira aí, você vai poder assistir essas aulas, né? Na nossa playlist, tá? Que se encontra aqui no card. E também não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, para dar um incentivo no nosso canal e a gente continuar esse trabalho para você de forma gratuita e de forma que venha a realizar teu sonho, que é justamente isso que eu busco. Que você consiga a sua aprovação, seja no vestibular, seja no concurso público, seja no Enem, seja onde for, na tua prova, mas que você consiga obter sucesso. Então, um forte abraço e até a próxima aula.